Louvamos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência, nós vamos fazer a oração de consagração desta reunião ao nosso Deus. Santíssimo Deus, poderoso Pai celestial, chegamos-nos à Tua bendita presença, ó Deus, principalmente também para vos agradecer e glorificar pela linda festa que o Senhor nos concedeu. Não somente o batismo, como também os nossos louvores ao Santo Irmão Aldo pela data gloriosa da sua grande vitória e da sua coroação. Também tivemos a Assembleia muito abençoada. Portanto, ó Pai, muito te agradecemos pela grande vitória que o Senhor mais uma vez nos concedeu neste santo caminho. Ó Pai bendito, recebe o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa glorificação. Que o Teu nome possa ser louvado também entre nós, nesta igreja, por todos nós, os Teus filhos, assim como o Senhor é constantemente glorificado no reino do céu, pelos santos e anjos, pelos santos apóstolos, pelos santos profetas, pelos arcanjos, serafins e querubins, pelos santos patriarcas do Teu reino e também, ó Pai, pelos anjinhos pequeninos do reino do céu. Louvado seja o Teu santíssimo nome. Amém. Nós temos, irmãos, uma dedicatória no boletim, e o início dela é assim: Dia das Mães. A Igreja Apostólica comemora o Dia das Mães com muito carinho e amor a todas as mães, e em especial com adoração e glorificação às Mães Celestiais, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Na realidade, todos os dias devem ser considerados Dia das Mães, pois a verdadeira mãe cumpre sua missão desde o início até o final do dia, em todos os dias, sempre com carinho, amor e dedicação. Entretanto, mãe não é só a que gera filhos, mas a que cuida com carinho e zelo de uma criança, da qual decidiu criar. Por esta não contar com o amparo da mãe verdadeira. Portanto, mãe é a que sabe criar e educar seus filhos e filhas. A Santa Vó Rosa sempre dizia: mãe é aquela que cria, educa, ensina, protege e ampara, e não somente a que gera filhos, mas a que cumpre sua verdadeira missão de mãe. Estas palavras têm um significado muito profundo, pois a verdadeira mãe luta e se sacrifica por seu filho, para que nada lhes falte. Zela e cuida com carinho, lhes ensinando a boa educação e as boas maneiras de agir e proceder. Educa-os no bom caminho. Não se descuida de lhes ensinar a fé e o temor a Deus, aos seus santos e à sua lei. Também dá aos seus filhos uma formação religiosa, de caráter nobre, de fé e esperança na justiça divina, seja ele homem ou mulher, para que tenha boa moral, boa formação espiritual
e sejam sempre honrados e dignos da confiança em todas as atividades de sua vida. O melhor ensino é o seu próprio exemplo de fidelidade.
nosso Pai, nos concedeu duas santas que são perfeitos exemplos de mãe, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. A Virgem Maria Santíssima, com seu viver nobre de amor, humildade, coragem, honra e lealdade, foi sempre inteiramente dedicada ao bem e à justiça. Amou a Deus, a sua lei, e sempre confiou em suas promessas. E devido à sua dedicação e lealdade, recebeu a missão sublime de ser a mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, pelo qual lutou sem jamais abandoná-lo. Em tudo ela foi vitoriosa e, como recompensa, foi coroada Rainha dos Céus e reina ao lado de Jesus, amparando e ajudando a tantos quantos depositam fé e confiança nela e no seu divino Filho. A Santa Vó Rosa seguiu em tudo o exemplo de Maria Santíssima e sempre lutou em favor dos humildes e carentes da graça de Deus. Lutou para amparar a sua igreja, cuidou com carinho e jamais abandonou seu povo. Sempre socorreu os aflitos, os doentes, as mães, os idosos, as crianças, e jamais descuidou de alguém que estivesse sob os seus cuidados. O amor desta serva de Deus por sua igreja e pelo seu povo foi imenso, tanto que ela entregou sua vida inteiramente a Jesus, a fim de que todos pudessem, no futuro, desfrutar de sua proteção como santa de Deus e consolador da promessa do Divino Mestre. Ela foi digna de merecer o precioso título de Santa Vó Rosa, mãe e avó do povo apostólico e de todos quantos viessem a crer na mensagem desta igreja. Em
Para serem bem-sucedidas na sua missão, as mães apostólicas devem seguir o exemplo de vida e de conduta destas duas santas de Deus. Compreendam esta verdade, estimadas mães apostólicas. Para que uma mãe possa ser bem-sucedida em sua missão, é necessário que tenha muita coragem, dignidade, honradez e inteira dedicação aos seus filhos e ao seu lar. Não se esmoreçam e nem se desanimem, mesmo diante das maiores lutas e decepções. Enfrente as lutas com fé e confiança, porque a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estarão sempre ao seu lado para ajudá-las a vencerem todas as dificuldades. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos muitas felicidades a todas as mães neste Dia das Mães e que possam receber de seus filhos o carinho, o afeto e a gratidão. Tenham toda a proteção dos céus e a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para os dias de sua vida e de seu labutar, a fim de que possam ser sempre vitoriosas. Amém. Boas coisas na vida que a gente se sente feliz em lembranças puras e santas que muito nos faz recordar daqueles momentos alegres, ouvindo a Santa Vó Rosa falar palavras de amor e carinho, e de fé para nos confortar. Por isso, quando eu me recordo, mais aumenta em meu coração
eu sinto da Santa Rosa querida, pois foi a Santa Rosa que com suas palavras de fé e amor me deu a felicidade e tudo que eu tenho na vida. Vó Rosa, teu nome eu quero sempre pronunciar aqui, ali, a todos eu quero falar do teu grande poder, falar do teu grande amor, falar que és nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. Por isso, Vó Rosa, sempre hei de te amar em todos os momentos da vida, Santa Vó Rosa querida, de ti sempre hei de lembrar. Vó Rosa, teu nome eu quero sempre pronunciar aqui, ali, a todos eu quero falar do teu grande poder, Santa Vó Rosa, Santa Vó Rosa, que és nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. Por isso, Vó Rosa, sempre hei de te amar.
O título da mensagem de hoje é Conselhos à Família. A família deve ser a perfeita representação do que é nos céus. Deus, seu Divino Espírito, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Alto e todos os santos e anjos são perfeitos em unidade e formam uma verdadeira família. A Igreja Apostólica é constituída de famílias que juntas formam com os céus uma grande família. Daí recomendarmos que a mesma união que existe nos céus deve existir em cada família que tem Deus por Pai, Jesus como irmão e Senhor de nossas almas, que venera as mães celestiais, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, e tem como irmão e supremo pastor por excelência nosso Santo Irmão Alto. Eis conselhos sábios e profundos, nos dados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto para as famílias. Para as mães, aconselhamos mais uma vez que sigam o exemplo da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada. Irmãs apostólicas e mães, saibam que uma criança, um jovem ou uma jovem necessitam de carinho, de afeto, do seu amor e dos seus sábios exemplos e conselhos. Quantas mães perderam seus filhos por causa do seu capricho, de sua falta de cuidado, de humildade e de perseverança? Pois, se um pai falha com a sua missão de pai, a mãe não pode falhar. Uma mãe é tudo para os seus filhos. Por isso lhes aconselhamos que renunciem ao seu orgulho, pois é preferível perder muita coisa deste mundo do que perder os seus filhos. Sejam pacientes com eles e busquem na Santa Vó Rosa e Maria Santíssima e no Santo Irmão Alto a sabedoria, a paciência e o cuidado para salvá-los. E isso se quiserem ser felizes em toda a sua carreira de mãe. Nunca sejam vacilantes e não troquem os seus filhos, nem seu amor de mãe, por prazeres que não têm valor para a sua vida e nem para o seu ministério de mãe. Os prazeres deste mundo são como fumaça, que surge, mas logo desaparece. Não troquem o seu amor de mãe por outra criatura que venha tirar-lhes dos seus filhos, pois os filhos devem sempre ocupar seu coração e seus pensamentos. Lembrem-se, prezadas irmãs, nesse mundo tudo é passageiro, mas a pureza do seu coração e o amor aos seus filhos fazem parte da sua sagrada missão. Se imitarem em tudo o exemplo que nos deixaram a Virgem Maria no passado e nestes tempos a Santa Vó Rosa, se apegarem de todo o seu coração, com elas serão sempre vitoriosas e bem-sucedidas no seu viver. Sejam também rainhas do seu lar. Reinem com justiça, sendo sempre bondosas, caridosas, humildes e pacientes, seguindo sempre os conselhos e ensinos desta Igreja, para saberem agir com sabedoria e serem muito dedicadas ao seu lar. Para os filhos, aconselhamos que também amem seus pais, tenham por eles um profundo respeito e aceitem seus conselhos e sua correção, porque é para o seu bem, sua honra
e trazem dignidade. Saibam respeitá-los e amá-los. Um filho ou uma filha obediente é muito abençoado pela Santa Vó Rosa e por Maria Santíssima. É também um mandamento importante deixado por Deus nosso Pai: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e sobre tudo o que Ele, Deus, te der. Para os pais, aconselhamos que amem suas esposas e cumpram o voto que fizeram diante do altar, quando se casaram, com tanta esperança de terem uma vida de paz, prosperidade e felicidade. Procurem facilitar em tudo a carreira delas, de esposa e mães, cooperando para a felicidade do seu lar e de seus filhos. Sejam muito atenciosos e procurem se entenderem. Sejam leais e bondosos e procurem semear a paz. Evitem as discussões, porque isso nada resolve. A melhor solução é o diálogo e o bom entendimento. Por isso, nunca discutam na frente dos filhos. Se houver algo que precisa ser esclarecido, deixe para conversarem sozinhos, procurando sempre a melhor solução, para que sempre possa reinar a paz, a concórdia e o amor em seus lares. Assim ensina o apóstolo São Pedro em sua carta aos cristãos. Vós, os maridos, igualmente convivei segundo a ciência com as esposas e tributai-lhes honra como a quem tem parte convosco na graça da vida, de modo que não sejam impedidas as vossas orações. São Pedro ensina que o esposo, conhecendo a condição natural da mulher, deve respeitá-la. Se pela natureza é mais frágil do que o homem, pela graça é igual a ele. Dois princípios que devem regular todo o modo de tratá-las. Quando o apóstolo diz: para que não sejam impedidas as vossas orações, é porque, não havendo devido respeito entre os dois cônjuges, sua comunhão com o céu será interrompida. Entendam esta verdade. A Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, o Santo Irmão Alto, com os santos e anjos, só podem reinar no lar das famílias, onde existe a paz, o amor, a união, a justiça e a bondade. Irmãos, eu costumo sempre dizer, a família eu considero a coisa mais sagrada que Deus deixou na face da terra. É a família. Daqui até Dia das Mães, os irmãos vão ouvir muitas mensagens assim, porque é muito importante para a nossa igreja e para as famílias apostólicas. Os irmãos vejam desde o início da criação. O plano de Deus era formar famílias na terra. Desde o primeiro casal. Foi por isso que ele criou o primeiro casal. O homem com as suas propriedades próprias e a mulher também com propriedades específicas para ser ajudadora, para ser cooperadora, para ser até consoladora do esposo. E Deus viu que não era bom o homem viver sozinho, mas precisaria ter uma ajudadora, ter uma auxiliadora, ter uma companheira, inclusive para poder procriar, para que a raça criada se expandisse. E foi um plano, irmãos, maravilhoso de Deus.
Muitas vezes a direção da igreja nos ensinou isso. A própria Santa Vó Rosa muitas vezes nos explicou até mistérios sobre isso, e o irmão Aldo também, nos ajudando a entender o significado da família. É uma coisa muito sagrada, era a esperança de Deus, de poder ter na terra todas as famílias santificadas. E é lógico, a igreja é composta pela soma das famílias. Então, ele queria um povo unido, amoroso, e que concentrasse em foco a experiência justa dentro do lar. Porque a família, irmãos, é tudo de bom, podem crer. Tanto para a mãe, como para o pai, como para os filhos. É a família o lugar de respeito, o lugar de amor, o lugar de alegria, o lugar de paz, de consolo, de gozo e de felicidade, dentro do lar. Uma família ungida, obediente, fiel, consagrada e santificada. Era esse o plano de Deus. Mas todos nós sabemos que, infelizmente, um dos anjos que ele enviou justamente para guardar o primeiro casal, para orientá-los, para dirigi-los, para que eles não adiantassem os fatos. Deus falou para eles, tanto para Adão e Eva, ele, assim que os criou, a primeira recomendação ele deu para eles foi essa: não adianteis os fatos. Porque eles tinham consciências que eles precisavam se unir para procriar a raça. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, até mesmo de fazer o casamento dos dois. Isso a Santa Vó Rosa muitas vezes nos ensinou, porque nas Escrituras Sagradas não está claro assim. Mas a direção da igreja, o próprio irmão Aldo, muitas vezes nos orientou assim, que o plano de Deus ao formar o casal, logicamente era uni-los, mas uni-los com a bênção nupcial. O casamento é uma instituição divina, foi Deus que criou, justamente para que a família fosse ungida, desde os dois primeiros representantes da família, o marido e a esposa, os dois ungidos, unidos com a unção divina do Espírito de Deus. E os irmãos já pensaram como seria lindo se eles tivessem obedecido a Deus, realizar um casamento. A terra era um jardim, praticamente, porque era tudo lindo, tudo igual ao céu. Deus criou as coisas materiais boas na terra, semelhante às belezas que existem nos céus. E assim era a terra, não havia pecado, não havia maldade, não havia desrespeito, não havia dor, não havia doença, não havia sofrimento, morte, nem pensar. Porque o plano de Deus era unir o casal com a bênção nupcial, e à medida que os filhos iam surgindo, serem consagrados, conforme nós fazemos por orientação de Jesus, consagrando as criancinhas, e seriam criadas, irmãos, na maior felicidade, na maior alegria, sem sofrimento nenhum, porque no céu não tem sofrimento. E a terra seria a mesma coisa, seria só beleza, alegria, prazer, felicidade. Esse era o plano divino, entenderam? Muita gente culpa a Deus pelo sofrimento que passa. E às vezes diz que é Deus que lhe deu a doença, que é Deus que lhe deu a infelicidade, que é Deus que não ajuda ele a viver bem com a esposa, que é Deus que não faz a sua esposa compreendê-lo. Mas Deus não tem culpa nenhuma. Ele criou tudo de bom, irmãos. Assim como é os céus, ele criou a terra. E criou o homem e a mulher à semelhança dele, à imagem dele, com toda a santidade de espírito, alma e corpo, uma obra inédita que não existia até ali. Igual aos anjos, igual aos santos. Assim era o primeiro casal. Lindos, santíssimos e
com propriedades específicas próprias, perfeitas, para servir a Deus de acordo com os seus planos. Mas, infelizmente, os irmãos sabem o que aconteceu. Não foi culpa de Deus. Tanto que ele avisou aos dois que não adiantassem os fatos, porque certamente morreriam, porque iriam pecar, mas que aguardasse as orientações dele. Ele queria mandar os anjos para preparar Adão e Eva, até mesmo para depois receberem a bênção nupcial de acordo com os planos divinos. Foi por isso que ele enviou os anjos, porque não havia mal nenhum para guardar os dois, não existia mal. Eles vieram para orientá-los, porque aquele casal praticamente nasceu naquele dia. Não tinha uma experiência própria de vida. Era uma coisa inédita, nova, que até ali não existia. Então o que ele fez? Mandou um anjo muito belo, muito lindo, muito poderoso, que o ajudava lá no céu. E junto com aquele anjo mandou alguns outros anjos, para estarem juntos com o primeiro casal, lhes dando toda a atenção, toda a orientação, ajudando para que eles se preparassem, para que pudessem cumprir os planos de Deus de uma maneira total, perfeita e completa. Mas quem estragou tudo, irmãos, foi justamente porque aquele anjo, Lucibel, se rebelou aqui, não foi no céu, não. Lá nunca teve rebelião, no reino do céu, nada. Só a alegria, paz, união, consolo, felicidade, numa vida eterna sem fim. Mas foi aqui na terra. Quando Lucibel chegou aqui com aqueles anjos, ele se admirou de ver tudo que Deus havia criado. E o que mais lhe causou admiração foi o homem e a mulher, porque era uma coisa que não existia até ali. Os anjos e santos nos céus não têm corpo, são inteiramente espirituais. E ele então, olhando e vendo a perfeição com que Deus tinha criado tudo, inclusive o homem e a mulher de espírito, alma e corpo, a imagem de Deus e dos anjos, foi o que mais lhe causou admiração. E o que aconteceu? Ele invejou. Invejou o poder de Deus, porque ele era um anjo muito belo, muito poderoso, e ali ele cresceu até demais em si mesmo, no seu eu. E quis tomar tudo de Deus, porque a inveja traz a ambição. A inveja traz os sentimentos maus. A inveja põe a pessoa a perder as virtudes divinas, porque em Deus nunca existiu inveja. Nunca existiu sentimento nenhum lá, só há virtudes gloriosas, santas e perfeitas. Então, naquele anjo brotou a inveja, por culpa dele, porque não vigiou e invejou o poder de Deus e quis ser semelhante a Deus. Então, quis roubar tudo que Deus fez. Porque a inveja faz isso, irmãos. A pessoa fica cega numa ambição desenfreada. Por isso que é muito perigoso a pessoa na terra ambicionar muita coisa. É perigoso. A direção, a doutrina sempre nos ensinou: acomodai-vos às coisas humildes. Agradecei a Deus pela singeleza da vossa vida. Louvai a Deus pelo seu trabalho e pelo seu salário e pelo seu ganha-pão honrado. A gente sempre tem que estar alegre, porque se somos do reino do céu, lá não tem tristeza. E se formos sempre fiéis, devemos estar satisfeitos com o que Deus nos dá. Porque a felicidade é a pessoa que se faz. Uma pessoa que ambiciona tudo que vê, ela nunca está contente. Porque quer mais. Conquista uma coisa, quer outra. Conquista aquela, quer mais. Vê uma pessoa que tem mais do que ela, não se conforma, tem inveja e quer superá-la. Então ela tem paz? Ela tem alegria?
ela tem consolo? Ela pode ter muito dinheiro, mas não tem felicidade na alma. Agora, uma outra pessoa que é humilde, eu vou citar um exemplo bem simples. Se ganhar uma caixa de fósforo e ela dar valor àquilo porque ela precisa, ela se contenta com aquilo e é feliz com aquilo que Deus lhe dá. É assim que a doutrina nos ensina a viver. Na humildade, na simplicidade. Porque querendo buscar muita coisa, a pessoa muitas vezes se prejudica. E o próprio irmão Aldo, às vezes, não pode dar muita coisa para um apostólico. Se aquele apostólico tiver a fraqueza da ambição. Porque se ele der um pouco, ele vai querer mais, não vai se contentar e vai começar até a fazer injustiça para conseguir coisa que ele não consegue. Porque muitas vezes a pessoa é infiel até no serviço, nos negócios que pratica, ludibria os outros, engana, ilude, para não dizer rouba. Entenderam, irmãos? Porque é ambiciosa, nunca se contenta com o que tem, quer sempre ter mais. Isso não é bom. Então o irmão Aldo nos dá a medida do que a gente pode suportar, porque ele não quer nos perder. O interessante é a nossa alma, que vale mais do que o mundo inteiro. Então ele quer nos salvar. Às vezes até uma cura. O irmão Aldo muitas vezes falou isso para nós. E ele dizia, eu tenho o poder de curar aquela pessoa totalmente, com uma benção. Mas a avó me mostrou, se eu curá-la, amanhã ela está no mundo. Não vai ficar na igreja. Então eu prefiro mantê-la aqui. Eu consolo, alivio o sofrimento, dou paz, dou bom ânimo para ela ir vencendo a vida, mas não dou a mais do que ela pode suportar, porque senão eu vou perder ela. É melhor ter ela assim na igreja, até poder levá-la ao céu, do que dar tudo o que ela pede e ela se perder no mundo. Note, irmãos, como é perigoso a ambição. A direção sempre nos ensinou isso. E foi justamente o que derrubou aquele anjo. Que ele era muito lindo, muito poderoso, mas a ambição deu para ele uma cegueira. Ele só via as coisas para querer para ele. E o que ele fez? Planejou derrubar o casal, se apoderar do casal, escravizar o casal. Porque ele nunca mais pôde voltar ao céu. Quando ele invejou, ele já perdeu as virtudes divinas. E junto com a inveja foi brotando o ódio, foi brotando a ganância, foi brotando a ambição, a deslealdade, a mentira, a falsidade. Todos os sentimentos maus foram brotando nele, porque ele se separou de Deus por causa da inveja. Notem como a inveja é perigosa. E acontece que ele perdeu as virtudes, ficou como cego, iludiu os outros anjos que veio com ele. Entenderam? E disse para eles, nós vamos ajudar, se nós não viemos aqui para ajudar esse casal, pois eles têm que se unir. Eles foram feitos para isso, vai esperar o quê? Entenderam o que ele falou para os outros anjos? E infelizmente eles deram ouvidos. E se perderam também. Entenderam? Por isso que a Santa Avó dizia para nós, eu não gosto de rodinha. Quando eu vejo muita rodinha e muito falatório, se tem um falso ali, ele derruba os outros. Porque enche a cabeça de más ideias, de ambição, de falsidade, de mentira, e os outros que acreditarem nele vão ficar pior que ele. Ela dizia, vocês têm que vigiar. Quando falarem alguma coisa, ponha na balança para ver se é bom ou ruim. Peçam sabedoria. Ela dizia, na reunião de quinta-feira, quando vocês orarem, peçam sabedoria. Para vocês entenderem o que é joio e o que é trigo, para vocês saberem se defender e se livrarem do mal, e não der ouvido a maus conselhos.
Quantas vezes ela falava isso para nós? Os obreiros mais antigos se lembram. Por quê, irmãos? Porque é perigoso, a gente tem que estar em constante vigilância, em constante oração e ser humilde. Porque se cada um quiser o seu eu, fazer sua própria vontade, sem medir consequências, vai fazer igual aquele anjo. Vai se encher de maus sentimentos e perder a comunhão com Deus. E perder a salvação. Ninguém se iluda. Entenderam? E foi o que aconteceu com ele e com aqueles anjos que estavam aqui. Ao invés de guardarem o casal e guiá-los no bom caminho, ensinando que eles precisavam obedecer a Deus, ser humilde, esperar com paciência a bênção nupcial, para depois se unirem em santidade, de acordo com a vontade de Deus, fizeram ao contrário. E viram que a Eva era mais frágil. Eles não foram direto com Adão. Foram tentar a mulher, porque era mais frágil. Um ladrão, quando entra numa casa, Jesus não falou isso? Ele não derruba a parede. Se ele quer entrar na casa para roubar, ele vai procurar uma janela mais frágil, uma porta mais frágil. Por ali ele força e entra, e é grande a desgraça daquela casa, porque ele carrega tudo. E assim eles fizeram, sondaram e viram que Eva era mais frágil e foram tentá-la. E infelizmente, irmãos, ela deu ouvido. Ela podia dizer não, o Senhor nos disse para não adiantarmos os fatos, então nós vamos esperar a orientação deles. Mas ela não foi fiel, ela se iludiu, se deixou enganar, ouviu mau conselho e guardou no espírito. E o que ela fez foi tentar Adão, para se unir antes da hora, numa libertinagem. Entenderam? Porque se esperassem a unção da bênção sacramental, eles iriam se unir pensando na procriação da raça, em servir a Deus, e se unir em santidade, se unir de acordo com os planos divinos, com a orientação divina. Mas nesse caso não. Se juntaram lá de qualquer jeito, um abusou do outro. Entenderam? E perderam, irmãos, a salvação. Perderam a comunhão com Deus, porque pecaram gravemente, apesar de serem avisados. Entenderam? É por isso que a gente, irmãos, ensina muito a nossa mocidade. Principalmente os que começam com namoro, porque já estão numa idade de procurar um casamento. O casamento é instituição divina, não é pecado. Mas deve ser feito tudo de acordo com a orientação dele. E não imitando as coisas do mundo. Entenderam? Porque o mundo está para lá de pior. Há muito tempo. Então nós precisamos estar para lá de melhor, porque nós somos do reino do céu. Então a nossa doutrina nos ensina. E nós sempre aconselhamos os nossos jovens, até no boletim, em mensagens, até na hora milagrosa, que tenham respeito, gente. E quando começa o namoro, não é para imitar os do mundo. O namoro é para se conhecerem. Ele não queria dar um preparo para Adão e Eva antes de unir no casamento? Seria como namoro, eles se conhecerem, conversarem, fazerem os planos para o futuro, dentro da justiça. E na terra, o moço precisa ver se vai combinar com ela, com a moça. E ela a mesma coisa. Então o namoro é para isso. Para conversar, para se entender, para um observar o outro se vai dar certo. Porque é um passo importante o casamento, não é brincadeira. A constituição da família é obra de Deus. Não é como o mundo encara. Ah, eu caso, se não der certo, tem divórcio. Tem tanta gente solteira aí, divorciada, sobrando. Assim no mundo eles pensam, porque eles não têm a nossa fé. Mas o nosso dever, irmãos, é seguir os preceitos divinos. É pensar no nosso futuro. Porque nós não queremos ser condenados. Nós não queremos perder a virtude divina. Nós não queremos ficar sofrendo no mundo. Já chega o que sofremos, os que fomos do mundo antes de conhecer essa igreja.
Nós queremos permanecer firme nesse santo caminho, cumprir os nossos objetivos, os nossos ideais, os nossos planos justos, mas de acordo com a justiça de Deus. Então, os nossos jovens que procuram namoro é para pensar em casamento, para pensar em constituir família, para pensar em cumprir o juízo divino e a vontade e os planos do Criador. Então não é um namoro de falta de responsabilidade, falta de respeito, muito ao contrário. Se o moço vê que a moça é leviana, ele já a descarta. Porque ele quer uma esposa que o ajude a vencer. Se ele é fiel, é sincero e está na igreja querendo o reino do céu, logicamente ele vai procurar uma esposa que o ajude ele a vencer na sua vida e que não seja para ele uma pedra de tropeço. Então tem que vigiar, o namoro é para isso, para ver o comportamento do outro, para ver se realmente vai ser feliz ao lado do outro ou da outra, para ver se vai continuar recebendo as bênçãos de Deus em dobro, porque quando casa a responsabilidade dos dois aumenta, porque um tem o dever de ajudar o outro a vencer, ele vai ter que vigiar por ele e por ela, e ela também. Então casamento não é brincadeira, não é uma roupa que quando suja lava ou joga fora. Pelos planos divinos não é, irmãos, não é. A constituição da família, conforme está no boletim, é uma coisa muito sagrada. E eu não sei se vocês sabem, mas o irmão Aldo muitas vezes nos disse isso. E ele disse, eu aceitei o divórcio por ser lei do país, porque pela lei de Deus não existiria. Mas eu sou obrigado a aceitar, porque é lei do país. Entenderam? E que Jesus falou a respeito? Porque perguntaram para Jesus quando ele estava na terra, a respeito do divórcio. E o que ele respondeu? Em poucas palavras, não separe o homem o que Deus uniu. Ele não aprovou o divórcio. Entenderam? Nem Jesus, e na época presente, nem o irmão Aldo, ele deixou acontecer porque é lei do país, e a gente tem que respeitar. Mas ele nos dá os ensinos para a gente saber entender o que é para nós e o que não é. São Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entenderam? E Jesus disse que somente poderiam se apartar por traição, por pecado extremo. Do contrário, um tem que aturar o outro. Porque às vezes despreza uma esposa boa, trabalhadora, apostólica. Ela tem lá o geninho dela, porque nenhum de nós é perfeito. Então um tem que aturar o outro, não casou. Não é da Santa Vó. Ela não ensina a dar o perdão, a ser amoroso, a ser caridoso, a ser perdoador. Então a gente tem que ser paciente e um saber perdoar o outro e ajudar o outro a vencer. Entenderam? É assim que a doutrina sempre nos ensinou. A ter amor, a ter respeito, a procurar a paz, a procurar a união. Então um tem que aturar o outro. Agora, se começa o namoro errado, já no abuso, já no desrespeito, e continuo. Porque o moço observa a moça, se vê que ela quer pisar ao contrário, ele tchau, passe bem, certo? Vai procurar uma mais consagrada, se ele quer ser feliz. E ela a mesma coisa. Se ela quer continuar apostólica, formar uma família de Deus, casar para servir a Deus e servir a igreja. Se ela vê que o rapaz não quer nada disso, no tempo do namoro, ela vai observando. Se ela vê que ele não quer nada com a igreja, até logo. Entenderam? Ela vai procurar um que tem os mesmos ideais dela.
Por isso que precisa vigiar, orar e pedir sabedoria. E esta reunião é para isso. Para dar para a gente as condições da gente saber se defender. E saber pôr em prática a doutrina e a disciplina. Porque o irmão Aldo disse, o meu povo já está preparado. Eu não preciso ensinar mais nada, eu ensinei tudo. Tudo que precisava ensinar, eu ensinei. Tudo que precisava revelar, eu revelei. Não precisa ninguém revelar mais nada, eu já revelei tudo que era necessário. Então a igreja está preparada para caminhar sozinha. Então a gente tem condições de vencer, mas temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte de vigilância, fazer a nossa parte de oração, pedir sabedoria. A Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Virgem Maria. E pedir com humildade, irmãos, porque a gente, se quiser se basear na própria ideia, a gente, logicamente, vai dar tudo errado. Porque nós não temos dom nenhum. Qual é o nosso dom? Nós temos fé porque Deus nos deu. Nós nos convertemos porque a Santa Vó Rosa nos ajudou a crer, nos ajudou a se arrepender dos pecados e nos ajudou a merecer o perdão e a salvação. Porque de nós mesmos ninguém conseguiria. Tudo é o milagre deles. Então a gente tem que buscar neles, irmãos, por isso que existe essa reunião. Não é só para louvar o Espírito Santo. Em todas as reuniões nós louvamos o Espírito Santo, porque nós cantamos em louvor a Deus Trino, ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, à Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aos santos e anjos. Mas essa reunião vai além. É a reunião de unção, onde a gente pode receber mais entendimento, mais força, mais fé. Mas para isso a gente tem que pedir. Jesus não disse, pedi e recebereis. Entenderam? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas também tem que vigiar. Agora, se vai querer formar família e vai querer namorar um que não quer nada com a igreja, o fim dele vai afundar junto com o outro. Não é assim que acontece? E é quando os lares se despencam. E um marido não tem paciência com a esposa, e a esposa não tem mais paciência com o marido, e não pensam nos filhos, e não pensam no voto que fez, que voto, irmãos, é uma promessa. Não é para encarar na moda do mundo, nós temos que encarar os nossos votos com responsabilidade, porque nós prometemos e Deus cobra. Jesus cobra. Santa Vó sempre dizia, Jesus não é brincadeira. Ele é muito bom, muito amoroso, muito misericordioso, muito perdoador. Ele deu sua vida e derramou seu sangue sem dever nada para nos salvar. Amor igual ao dele é só mesmo dele. Ela dizia assim para nós. Então, a gente deve amá-lo, adorá-lo, mas temê-lo, respeitá-lo, porque ele deu tudo para nós, sem negar nada. Mas ele merece respeito e ele não é brincadeira, ele cobra. Tudo que nós prometemos, ele cobra. Quando a gente se converte, promete obediência. E recebe o batismo do Espírito, o perdão e a força do arrependimento para a gente receber a salvação. É tudo dádivas que eles nos dão gratuitamente. É só a pessoa crer, ser humilde, fiel e se aproximar dele arrependida, ela recebe tudo, ele não dá por migalha. E batiza com o Espírito Santo, purifica o espírito, a alma e o corpo, e dá até vida e saúde para a pessoa viver mais. Porque ela merece estar entrando no reino do céu, porque se converteu à nossa fé que é verdadeira. Então eles dão de tudo. E não é uma promessa que a gente faz de ser fiel no dia que se converteu? É um voto. A gente recebe tudo e
naturalmente promete ser fiel até o fim, para não perder a salvação. E quando se batiza, não prometemos morrer para o mundo, viver para Deus? Quando um obreiro recebe a unção ou a nomeação, ele não promete servir esta igreja em todos os seus dias com fidelidade, com amor, com humildade, com gratidão, numa obediência e um trabalho sincero, pensando só em servir o reino do céu na terra. É assim que o obreiro faz o voto, quando recebe o cargo ou é ungido. Então não prometeu? Prometeu. Um casal, quando se casa, não promete? Promete, viu, irmãos? Mesmo que eles não falam nada. Mas só no fato de se ajoelhar e receber a bênção nupcial, eles estão devendo a Deus a obediência e o cumprimento do voto, seja quem for. Porque é uma instituição divina e não é brincadeira. Por isso, veja bem com quem você vai tentar se casar. Olhe bem a outra pessoa. Não vá na onda de beleza externa, não vá na onda de moderninho, porque às vezes, olha isso, viu, irmãos? E depois, cadê o alicerce do lar? Já começa o namoro com muita liberdade. Para não dizer, como alguns, libertinagem, que é o que fez Adão e Eva. Entenderam? E aí, merece a bênção? Pode até chegar a casar. Por isso que muitas vezes se apresenta em desacordo com a disciplina, porque quer casar para se unir, não está nem querendo nada com a igreja, nem com o reino do céu. E às vezes faz uma festa totalmente contrária à nossa disciplina. Porque não veio receber a bênção, veio se unir aqui porque a igreja não cobra. E faz uma cerimônia muito linda. E arrumou alguém que é igual a ele ou a ela, então vem casar. E depois, pensem bem, o que acontece? Nós estamos fartos de ver a tragédia, a família despencar, às vezes já tem até filhos, e vai um para cada lado, sofre todo mundo ali. E quem mais sofre é a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, porque ela tem muita tristeza nisso aí. Ela formou esta igreja para criar filhos santos para Deus. Igual Deus sofreu quando Adão e Eva pecou. Sofreu, irmãos. E nós temos prova, porque a Santa Vó Rosa viu em visão e depois nos contou. Inclusive o anjo que veio separá-los do reino do céu, com uma espada da justiça. A avó viu isso em visão. Entenderam? Ela teve uma visão profética que ela viu acontecer como se estivesse acontecendo tudo de novo. E quando Deus excluiu Adão e Eva, porque o pecado deles foi horrível, eles jogaram a humanidade na perdição por causa do pecado. Aí surgiu o pecado original que manchou toda a raça humana. Toda a raça humana. Por culpa deles. Então a Santa Vó Rosa viu quando veio um anjo com a espada da justiça, e com aquela espada ele separou Adão e Eva do reino do céu. E ela viu que naquela hora ela olhou para o rosto do anjo, e o anjo soltou 2 lágrimas. Irmãos, não foi com alegria que Deus excluiu, que Deus separou os infiéis do reino dele. E até hoje, irmãos, eles sofrem com isso. Sofrem. A pessoa crucifica Jesus de novo. Quando teima no pecado, desobedece, é aconselhada, não ouve. Ela pode cantar na cruz quando ela quiser, mas ela também está crucificando a Jesus, porque está em desobediência. E isso causa sofrimento para eles. Entenderam? Jesus sempre dizia isso para a direção. Muitas vezes vinha gente lá na igreja velha, mandada para querer fazer confusão na nossa reunião.
E eram pessoas lá de outras entidades que até pagavam pessoas para vir na nossa igreja fazer confusão, para dar trabalho a Santa Vó Rosa e para ver se prejudicava a nossa obra. E vinham na hora da reunião. E a Santa Vó ia e aconselhava, procurava ver se convertia aquelas pessoas, dava bons conselhos, mas quando via que as pessoas se rebelavam, não queriam nada com a igreja e ainda a maltratavam, então ela tinha que separar o joio do trigo, entendeu? Deixa uma laranja podre no meio das outras numa caixa, quando é amanhã está todas as outras adulteradas, se contaminam. Então a Santa Vó tinha que tirar aqueles rebeldes do nosso meio. E ela então lhes dizia, em nome de Jesus, se retirem. E a pessoa saía. Mas Jesus disse para a direção que toda vez que a Santa Vó tinha que fazer isso, ela fazia para defender a igreja, mas o espírito dela chorava. A gente não via. Via a autoridade que ela tinha para poder aplicar a justiça e limpar a igreja e não deixar o pecado entrar e dominar o povo. Ela era como um bom pastor que cuida muito bem das suas ovelhas contra os lobos que querem devorar as ovelhas. Então ela tirava as pessoas rebeldes para não prejudicar a igreja. Mas Jesus disse para a direção, toda vez que ela é obrigada a colocar alguém na rua, ela o faz por justiça, mas o espírito dela chora. Então, quem peca não dá sofrimento para ela, irmãos? Os que são desobedientes, recalcitrantes, teimosos, não está dando tristeza para ela, para Jesus, que tanto sofreu por nós? Para a Virgem Maria, que deu a vida dela, já no passado, e luta pelo reino do céu até hoje para salvar os humildes. Quem é desobediente não está entristecendo eles? Está causando tristeza para eles, irmãos. Eles não têm prazer em precisar tirar alguém daqui. E não precisa excluir, porque quando a pessoa teima, a avó vai aguentando. Jesus também. O irmão Aldo muitas vezes também aguentou. Mas chega um limite, não chega? Quantas vezes Jesus mandou perdoar? 7 vezes? Ele disse não. 70 vezes 7. Mas quando chega nos 490, aí não merece mais nada, certo? Já acabou o limite, já acabou o prazo, já acabou a misericórdia, aí entra a justiça. E eles mesmo tiram a pessoa. Entenderam? Nessa igreja é assim. Não precisa a gente estar excluindo. A gente faz de tudo para querer salvar. Prega, ensina, aconselha, perdoa, ajuda, estende a mão. Não é essa a função da igreja. Mas quando a pessoa chegou nos 490 do perdão, que passou do limite, aí Deus aplica o juízo, porque pode prejudicar a igreja e pôr os outros a perder. Então, na hora certa, a própria pessoa se cansa de vir na igreja. A própria pessoa acha um fardo assistir à nossa reunião. A própria pessoa reclama que não aguenta mais vir na igreja. Que detesta a disciplina. E o que ela faz? Vai se cansando, ela mesma vai saindo. Agora é triste porque ela sempre quer levar os outros. Porque ela já está com a vida dominada pelo poder das trevas. Então ela faz o que o poder das trevas quer. E ela não quer sair sozinha. Ela procura encher a cabeça dos outros para levar uma meia dúzia, no mínimo, junto com ela. E isso sempre foi assim. Desde o início dessa igreja. Eu sou bem do começo. Sempre foi assim. Entenderam? A pessoa que quer sair da igreja, ela põe defeito em tudo. Nada tá bom.
e enche a cabeça de quem lhe der ouvido para ir embora com ela. Aí ela dá desculpa, o outro também não gosta, o outro também está cansado, o outro também quer sair, entenderam? Ela se fortalece na fraqueza dos outros que ela mesma tentou e promoveu. Por isso, irmãos, que é necessário vigilância e oração, entenderam? A doutrina diz vigiai e orai, porque o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Entenderam? E se a gente não vigia, é como um corneirinho que vai na boca do lobo. Por isso que esta igreja é muito misericordiosa. O irmão Aldo sempre procurou salvar, sempre procurou dar oportunidades a todos com muito carinho. Mas chega a hora que a justiça de Deus tem que agir. Eles choram, não é com alegria, mas muitas vezes tem que tirar uma pessoa assim. E a culpa, irmão, não é nossa, porque a gente ensina. Quanta disciplina que a gente ensina no boletim. Por quê? Vai querer escravizar o povo? Muito ao contrário, nós queremos livrá-los da escravidão. Livrá-los da escravidão do pecado, livrá-los do mundanismo, livrá-los do engano, livrá-los da condenação. A gente não tem prazer em ver uma pessoa ir se afastando por si mesma e pecando e ainda arrastando os outros. Não temos prazer. A gente quer a nossa salvação e quer a salvação de todos. É o dever nosso, não só dos pastores, do povo em geral. Entenderam? Se vê uma pessoa lhe dar um mau conselho, em vez de a ouvir e acatar, ora por ela. Santa Avó, tem misericórdia. Aquele lá veio me dar um mau conselho, ele já está na corda bamba. Ajuda para que ele se salve, que ele entenda que ele está no perigo, na boca do lobo. Ajuda, Santa Avó, ajuda, irmão Aldo, para salvar ele. É assim que o apostólico deve agir, entenderam? E isso, irmãos, tem salvo famílias inteiras. O assunto do boletim é família. Às vezes, um que é fiel tem salvado a família toda, porque ele não acata o pecado e não condena os outros. Não fica de briguinha, não fica de teima, não fica de rixa, não. Ele perdoa, dá bom exemplo e na hora certa dá um bom conselho. Porque tem isso também. Tem hora que a pessoa está tão rebelada que ela não vai ouvir ninguém. Nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, nada. Mas tem uma horinha que parece que a Santa Vó Rosa prepara. Que a pessoa está mais calma, está raciocinando melhor, está buscando uma paz que ela perdeu, porque não tem mais consolo se ela está rebelada. E é naquela horinha que um que é fiel na família chega perto e conversa, sem atacar, sem ferir, sem tocar na ferida, mas tem um diálogo manso, cheio de amor, cheio de fé. É assim que a doutrina no boletim ensina os pais a tratar o filho, com carinho, com amor, com perdão, com paciência. Não é assim que está falando o boletim? E não fala também para o esposo agir assim com a esposa? Esperar uma hora que ela está mais calma, que não está tão nervosa, que não está tão perturbada com ideias erradas. E naquela horinha, então, ter um diálogo, ter uma conversa, mostrar o perigo. Mostrar. Porque às vezes ela vai largar dele, que é bom, e depois pegar um que vai ser o osso para os dentes dela. Entenderam? Porque aí ela vai ver o que é bom para tosse. Porque o marido tinha um defeitinho, ela chutou, certo? Não quis tolerar, não quis perdoar, não quis ter amor, não quis ter misericórdia,
não quis ter humildade e nem quis ajudar a salvá-lo. Fez de tudo para se livrar dele. E depois, será que ela vai arrumar o melhor? Será que o outro que vier vai ser do jeito que ela quer? Olha, que é meio difícil hoje em dia, viu, irmãos? E depois ela vai ver o que é bom, porque aí é que ela vai dar valor. Oh, eu era feliz e não sabia. Entenderam? Por isso que a doutrina ensina o perdão, irmão. Eu nunca vi a Santa Avó aconselhar um marido ou uma esposa a se separar. Nunca. Nunca vi. E eu estava sempre do lado dela, na igreja. Porque depois a gente ia contar coleta junto. E eu estava sempre em pé do lado dela. Eu já era obreiro. E quando alguém vinha falar alguma coisa, ela não mandava eu sair de perto. Ela não mandava. E eu muitas vezes ouvia o que a pessoa falava. E muitas vezes eu vi pessoas que queriam largar do marido e o marido largar da mulher e aquela encrenca. Sempre ela aconselhava o perdão. Sempre. Tem um caso que eu já contei umas 3 vezes. Eu não vou repetir, porque vocês já conhecem, mas era uma irmã nossa. Hoje ela está no céu. Entenderam? E a igreja era lá na Tuiuti. E ela vinha sempre chorando. Ia perto da avó e dizia, o meu marido, vó. E ele não deixa eu vir na igreja de noite. Se eu venho, quando eu chego em casa, ele bebeu, tranco a porta e eu vou dormir no galinheiro. Porque ele não abre. Ele não gosta da nossa igreja. Ele quebra o meu rádio, para mim não ouvir a hora milagrosa. Ele joga a minha água, meu óleo ungido fora. Ele queima a minha saia porque é comprida. Ele detesta a nossa igreja. Então eu venho, porque ela vinha na quinta-feira de tarde. Eu venho de tarde e tenho que voltar correndo, porque se ele percebe, eu posso até apanhar. Ela chorava. E o que a avó dizia, toda vez que ela vinha falar, a avó falava, minha filha, ele é teu marido. Ele não é apostólico, mas você é. Ele está nas trevas, no mundo, nos vícios, sofrendo, porque lá no mundo ninguém é feliz inteiramente. É uma felicidade falsa e passageira. Então ele está sofrendo muito, por isso que ele te ataca a pedra, ele não tem outra coisa para atacar. Mas você é filha de Deus, você é de Jesus. E você tem que ter amor, perdão, caridade, humildade e misericórdia. Se ele não sabe ser marido, você tem que saber ser esposa. Porque você prometeu, quando se uniu a ele, de ser fiel e de ajudá-lo. Então você tem que cumprir com a tua promessa, porque Deus cobra. E a avó falava, ele não é doente? É, vó, ele sofre asma, bronquite, fuma, bebe e tem crises horríveis. A avó falou, aí está. Além de tudo, ele é doente. Então o teu dever é tratar ele bem. Se ele te trata mal, você trata ele bem dobrado. Ajuda ele, cuida dele, faz o teu serviço de casa, trata ele bem, cumpre o teu dever de esposa. A tua obrigação, porque você é de Deus. Você tem o dever de cumprir. Perdoa e ajuda. Ele não tem a lojinha na frente da casa? Tem, então ajuda ele também na lojinha. E trata ele bem e cuida dele. É esse o dever da filha de Deus. Entenderam? E foi indo, ela vinha de tarde, quando o bispo punha o povo para orar, ela já saía, porque não ia provocar a ira dele, era pior. E ela obedeceu, sempre. E quando a avó foi para o céu, uma das primeiras ordens dela, ela disse para o irmão Aldo, olha, aquela reunião de quinta-feira à tarde, não está salvando ninguém. A maioria que vai é só querer bênção,
querer milagre, querer resolução de problema, mas ninguém se converte. Então eu não quero mais aquela reunião de quinta-feira à tarde. E foi suspensa. Quando surgiu essa ordem, eu logo lembrei dela. Eu falei, e aquela irmã? Ela não pode vir de noite, que o marido não deixa. E como é que ela vai fazer? Mas acontece, irmãos, que ela continuou obediente. Olha o que é uma apostólica convertida. Olha o que é uma apostólica consagrada. Olha o que é uma fiel esposa. E olha o que é uma mãe amorosa. Ela cumpriu tudo que está nesse boletim. Ela continuou ajudando o marido, tratando ele bem, fazendo a parte dela. E não podia ouvir o programa nem vir na igreja de noite. Então ela orou. Santa Vó Rosa, o que eu faço? Me abre uma porta, vó, eu queria ao menos ter água e óleo ungido. Em casa, ouvir o programa. E ela teve uma coragem, recebeu como que uma força. Ela falou, eu vou pegar meu radinho e levar lá naquele quartinho do fundo. Se eu apanhar, pelo menos eu tenho água e óleo ungido. E ela fez. E ele foi atrás dela. Mas não teve força. Por quê? Porque ela confiou na Santa Avó, ela não duvidou. Ela, além de ter amor, teve ânimo forte para aguentar tudo e creu que a Santa Avó ia ajudá-la, de coração. Então ele não teve força de fazer nada, ele ficou encostado na porta, olhando e ouvindo junto com ela. Ela ajoelhou, pôs água e óleo para ungir. Quando terminou, ela usou a água e o óleo. E ele virou as costas e foi lá para a lojinha dele. E ela, Santa Avó, agradeço a senhora. Se ele deixar ouvir o programa, para mim já é uma grande bênção. Olha o que é uma pessoa humilde, irmã. Se fosse outra, dizia, eu não quero mais ser apostólico. A avó tirou a reunião da tarde e ele não deixa ouvir o programa, eu vou encurtar minha saia e viver por aí de qualquer jeito. Não é assim? Mas ela não. Além de convertida, ela amava a igreja, amava o próprio Espírito e a salvação dela e queria o reino do céu. E amava o marido, apesar dele ser ruim, ela queria. A apostólica não tem mau sentimento, só tem amor. Porque é do céu, lá não tem ódio, não tem vingança, não tem represália, não tem nada disso. E quem é convertido é assim na terra. Então ela agradecia a Santa Vó Rosa. E foi indo. Todo dia ela ouvia e ele ia atrás para ver. E ficava ouvindo também, porque ele queria ver o que ela estava fazendo. E ela orando, Santa Avó, me ajuda, a senhora está me abençoando, agradeço a senhora. E a avó ajudou tanto com o irmão Aldo, abençoou tanto, ela e ele. Que um dia ele falou assim, você não vai mais na igreja? Ela falou, se eu vou de noite, você bebe, eu vou dormir no galinheiro, certo? Você tranca a casa, não deixa eu entrar. E você até queimava a minha roupa, quebrava o rádio, tudo, como é que eu vou? Não tem mais reunião de dia? Ele ficou pensando, olha como que a avó age. Olha como o irmão Aldo age quando a pessoa merece. Quando a pessoa é humilde, é fiel, é paciente, é amorosa, é perdoadora. Ela só tem a ganhar. Parece que ela perdeu, mas ela só está ganhando do reino do céu. E a avó trabalhando o espírito dele. Aí ele disse, olha, pois eu vou te levar, mas eu vou ficar no carro, eu não vou entrar. E ele começou a trazer ela de domingo e ficava com o carro aí em frente. E um dia o irmão Aldo chegou e parou o carro na frente do carro dele. E ele conheceu o irmão Aldo porque eles trabalhavam junto, bem antigamente, num ponto de táxi. Os dois tinham táxi. E ele reconheceu o irmão Aldo e foi cumprimentá-lo. E ele disse, mas você é o Aldo, que a minha esposa fala, Aldo, irmão. Ele falava, sou eu.
E por que você não deixa ela vir na igreja? Vamos lá dentro, eu vou te mostrar. Se tiver alguma coisa ruim que você acha que a tua esposa não pode vir, eu conserto. Vamos lá dentro. Ele disse, não, Aldo, eu estou escutando o programa, mas eu não entrei porque eu fumo. Eu não acho digno de entrar na igreja porque eu fumo. Então, eu dei uns conselhos para ele, e ele começou a trazer ela quinta, sábado e domingo. E ficava aí no carro e ele adorava ouvir o coro. De lá de dentro, quando o coro cantava, ele adorava ouvir os hinos. E também ouvia um pouco da mensagem, porque no carro aí na porta também pegava algumas palavras. E foi indo, foi indo. Um dia, ele ficou muito mal. Asma, bronquite e cigarro. E ela, então, internou ele no hospital, porque viu que o caso era grave. E ele percebeu que os seus dias estavam se findando. Então, ele chamou a enfermeira e disse, abre essa janela. E pegou a carteira de cigarro e disse, com essa carteira vai o meu vício. E jogou o cigarro fora. Aí ele disse para a enfermeira, se eu morrer, fala para minha esposa, eu quero um pastor da igreja dela na minha presença. Ele queria ofício, mas ele não sabia pedir, ele não conhecia a igreja. E aí, ele morreu, chamaram ela lá no hospital, ele faleceu. E a enfermeira falou, olha, ele deixou um recado para a senhora. Eu não entendi nada, mas ele jogou o cigarro fora. E falou que com a carteira ia o vício. E pediu que se ele morresse, a senhora mandasse um pastor da sua igreja na presença dele. E era uma quinta-feira. O que ela fez? Ela preparou tudo lá e veio na igreja. Entenderam, irmãos? Tem gente que por qualquer coisa não vem. Ah, eu vou sábado, eu vou domingo. O marido tinha morrido. Ela deixou tudo preparado e veio na reunião de oração igual a essa. E o irmão Aldo fez fila. E ela foi cumprimentar, mas ela pensava, o que eu vou falar para ele? O Luiz não entrava na igreja, ele fumava. E como é que eu vou falar para o irmão Aldo o que eu vou falar? Quando ela chegou perto do irmão Aldo, ela beijou a mão dele. E o irmão Aldo perguntou, e o Luiz? Então ela contou. Ele disse, olha minha filha, você fez o papel de um anjo. Você obedeceu a Santa Vó Rosa do jeito que ela te ensinou. Você foi humilde, foi perdoadora, foi paciente, foi amorosa. E você ajudou a salvar o teu marido. Porque na hora que ele jogou o cigarro fora, ele se desprendeu do vício. E eu e a avó salvamos ele. E amanhã eu vou mandar o pastor para fazer o ofício. E ele está salvo porque você ajudou a salvar o teu marido. Esse galardão ninguém vai te tirar. Entenderam? É assim que tem que agir uma apostólica e um apostólico, irmãos. Na base do amor e do perdão. Ele entrou no céu primeiro que ela. E depois de alguns anos, também ela entrou. Entenderam? É isso que o boletim nos ensina, irmãos. Família é amor, é perdão, é união, é misericórdia, é dar oportunidade que a pessoa se salve. Porque às vezes errou, mas foi numa fraqueza, numa falta de vigilância, foi porque foi muito tentado e houve muita situação que o envolveu. Mas se ele chega a um arrependimento, o que a esposa tem que fazer? Jogar ele na rua? Se ela é apostólica, ela vai ajudar a salvá-lo. E assim é o marido. Entenderam, irmãos? Família é assim. É amor, é perdão, é união. E se tem filhos, tem que pensar primeiro nos filhos. Um perdoar o outro, porque o filho não pediu para nascer. E teu dever de mãe e pai é cumprir o seu dever de apostólico e ajudar a Santa Avó, irmão Aldo,
a salvar também sua família e dar salvação aos seus filhos. Então, irmãos, agora nós vamos orar e peçam sabedoria, força, porque é uma hora muito propícia para receberem tudo o que precisam para a sua vida, seu espírito, sua alma e a saúde do seu corpo. Eu convido que ficam em pé, vamos cantar o hino Súplica e Louvor. Santa Voz que sobre nós está, vamos te suplicar nesta hora de oração. Tuas virtudes, o teu poder, as tuas bênçãos e a tua santa unção, pois desejamos te servir, desejamos te ajudar de coração. Ó Santa Voz, aceita a nossa oração. Podem orar, irmãos, por alguns minutinhos, com muita fé. Santíssimo Primaz, irmão Aldo, muito te agradecemos por todas estas bênçãos, Santo Primaz, que desde o início da nossa reunião, o Senhor, a Virgem Maria, Jesus, o nosso Deus, os santos e anjos, e principalmente agora o Espírito do Pai, nos deu a tua bênção e a santa unção. Santo irmão Aldo, recebe o nosso amor por sermos da tua igreja e pertencermos ao reino do céu pelos teus méritos, porque o Senhor tudo fez para nos proporcionar neste caminho todas as condições de vivermos sempre felizes, guardados, salvos, amparados pelos teus anjos, e também nos dando muito entendimento para podermos nos desvencilhar dos problemas, sem perdermos a fé, sem perdermos o ânimo, e justamente sem perdermos a salvação de Jesus, nosso Senhor. Muito agradecemos por tudo ao Senhor, irmão Aldo. E também eu te apresento estes, cujos nomes escritos estão nessa caixinha de oração sobre este altar. Peço que o Senhor, irmão Aldo, os abençoe, dando-lhes tudo o que te pedem, desde que seja com a justiça do nosso Deus. E que mais pedimos, e que o Senhor ajude essas pessoas a serem felizes e possam viver conosco neste santo caminho até a grande glória do reino do céu. Amados irmãos, recebam assim mais uma vez a bênção gloriosa do nosso Santíssimo Irmão Aldo, nosso amado primaz e profeta de Deus e supremo pastor. Sejam muito fiéis e sejam sempre dignos da graça protetora e do amparo do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo.